E sejam bem-vindos a mais um episódio, né, do Podcast for You. Hoje o tema é muito legal, né? Então eu, que já sou um cidadão italiano, mudei de vida. E agora, né? Como eu faço para atualizar o AIRE e o Registro Civil? O que é isso? Estou aqui do meu lado, né, meu sócio e meu irmão, Rodrigo Janesini. E aí, Rô? E aí, pessoal, tudo bom? Prazer estar aqui mais uma vez. Hoje com a gente tem aqui a Tamires Eluário, que é a nossa coordenadora de serviço da parte de AIRE, Registro Civil, enfim, exatamente essa etapa do acabou meu processo, finalizou, o que eu faço agora com as atualizações, e junto com ela está aqui a Grazi, que é a nossa gerente geral de serviços. E sejam bem-vindos, meninas. Muito obrigada. Bom, e aí vamos começar com a pergunta número 1 do podcast. E agora? Terminei meu processo de cidadania italiana. E aí, eu preciso fazer alguma coisa? Ou é isso, acabou e tá tudo certo? Lembrando que isso para os residentes aqui no Brasil. Ou em qualquer lugar fora da Itália, né? Sim, ambos, né? Precisa tanto na Itália o APR, que ele é o cadastro, o registro para todos os cidadãos que residem na Itália. E o AIRE é o cadastro para os cidadãos que residem no exterior. Ou seja, ambos precisam estar, né, ele, de forma correta, com a lei no momento, para poder obter os seus direitos como cidadão italiano. Mas isso que você falou é uma coisa bem interessante, que a gente escuta muito, é porque aqui no Brasil a gente tem o censo, né, que faz o levantamento ali de uma certa forma ali da população brasileira, meio que acontecendo ali aos poucos. E na Itália não existe o censo. Na Itália, como é que é na Itália? Explica aí como é que funciona lá. Bom, na Itália não tem censo, né? Toda a atualização dos cidadãos é feita por meio do APR e do AIRE, que é do cidadão que mora no estrangeiro, no caso, fora da Itália. Uma coisa que eu acho muito interessante é que a gente não tem esse conceito aqui no Brasil, né? Tipo, por exemplo, eu moro no apartamento 1, vou me mudar para o apartamento 2, eu não existe uma lei que fala que eu tenho que ir lá na prefeitura de algum lugar, ou enfim, algum órgão, né? E avisar, né, que eu mudei do apartamento 1 para o apartamento 2, né? Isso na Itália é completamente diferente, né? Totalmente diferente, porque a gente tem a lei, né, de 1988, que eles exigem que você esteja com seus dados atuais, senão você não vai ter o seu passaporte, você não vai conseguir retornar o seu país, visitar parentes, enfim, você é totalmente bloqueado de ter o seu acesso. Isso é muito legal. Galera, só para vocês terem ideia, né? Existe uma lei, então, que fala, né, de 88, que se eu me mudar, eu tenho que avisar. E se eu não avisar, eu fico desatualizado. E na lei, não tem punição para isso. Então, ou seja, é uma lei que fala que você tem que fazer, mas se você não fizer, você não vai levar uma multa, não vai preso, né? Não acontece nada disso. E aí, como é que aqui no Brasil, né, como é que os consulados agem, já que eles não conseguem exigir, né, que você faça essa atualização que é obrigatória? E aí, como é que o consulado exige isso? A gente sabe muito bem, né? Como? Hoje o consulado pode negar a emissão do passaporte, levando em consideração que os dados não foram atualizados. A gente tem o Pronto For You, por exemplo, então acontece muito, né? Fazer agendamento, enfim, ou então o cliente faz o agendamento, vai lá tirar o passaporte e o consulado não. Bloqueio. Uhum. Não, e é uma coisa muito louca, porque ele não pode fazer isso. Não pode, mas... Não pode. E aí, ele faz. Mas e aí, quem vai E é controlar? algo tão normal, né? É dia a dia, né? Tipo assim, cara, se você não tiver com o seu AIRE ou o registro civil atualizado, você não tira, porque também é errado, né? Eu não estou justificando, Mas existe uma lei que ampara, então... existe uma lei ampara que é o que você tem que atualizar, mas ele não ampara que você não pode emitir um passaporte e não Exato. atualizar, mas é a única... Forma de controle. Moeda de troca também, né? Do consulado, ele, como é que ele vai exigir, né? Que você atualize e tudo mais, né? Não sei, mas enfim, mas não pode, tá? Mas fazem, então se eu me mudei, sei lá, eu tô no endereço 1, mudei pro endereço 2. No dia de eu renovar meu passaporte italiano, eu tenho que levar um comprovante de endereço. Eu levo lá o comprovante de endereço do endereço 2, né? E aí? Aí eles vão negar, né? Não tira o passaporte. Exatamente. Tem que estar exatamente como você informou quando você tirou sua cidadania, ou atualizado conforme o novo endereço. Ainda tem uma coisa mais louca, que se você estiver mandando, você está lá com o endereço 1 ainda, né? Se por acaso eles mandarem as correspondências para você e o carteiro rejeitar por algum motivo, se tiver mudado para o mesmo prédio, não vai acontecer. Mas muda para outro, o carteiro rejeita, cancela o seu AIRE. Ainda é pior ainda, né? Assim, mas aí isso é completamente amparado pela lei. Mas aí cancela seu AIRE, você não tem mais registro, porque ele entende que você não é mais residente naquele momento. Ele não sabe se você morreu, se você mudou, não sabe o que aconteceu. Mas você não informou. E se eu não tenho AIRE? O que acontece? Né? Primeiro,
é duas formas, né, para ter o Aire. Ou você reconhece a sua cidadania lá na Itália e você volta para o Brasil. Então, se você passar há mais de 12 meses, você precisa fazer o seu cadastro, que é o Aire. Ou seja, eu vou fazer meu cadastro na circunscrição consular na qual eu estou residindo. Se eu sou de Brasília, vou fazer na Embaixada de Brasília. Então, você entra com o primeiro pedido, que é a inscrição no Aire. Você tem ali que entregar o comprovante de residência, você tem que entregar o seu formulário, colocando exatamente quais são os seus familiares, o seu núcleo familiar. Você tem que apresentar o seu extrato de NASTA, porque na inscrição, de fato, eles solicitam esse documento porque eles não têm nenhuma informação sobre você. Ok, você é cidadão italiano, mas eu não tenho nenhum documento que você realmente comprove que você é. Então, eles fazem essa solicitação e depois disso você faz o cadastro. Hoje é através do portal Fastit, então é tudo online. Você faz a digitalização dessa documentação, você envia no portal e fica acompanhando. É um processo demorado? Sim, porque leva aí em média de 180 dias e aparece pandemia, aparece várias circunstâncias e eles podem alterar esse prazo. Uma dúvida. Essa é uma pergunta muito difícil que eu vou fazer agora. Mas quantos Aires a gente já deve ter feito na cidadania FOIU? Sei lá, se fosse chutar um número. Cara, Mais de 500. Bem muito mais. mais de 500. Porque o Aire, não sei se todo mundo acompanha a Cidadania FOIU, foi um dos primeiros serviços, né? Então, a gente começou pelo Aire, pela atualização de registro civil. Hoje já vai fazer o quê? 4 anos de empresa, então... mais de 1.000, com certeza. Muito mais de 1.000. Muito mais. Com certeza. E nesses 4 anos, né? A gente fez muito. Eu lembro que, cara, a gente fazia Aire demais, assim, tanto é que vários outros, até escritórios, né, outros concorrentes, né, nos contratavam para fazer o Aire porque eles não conseguiam fazer, né, porque... E para quem tá nos escutando, né, a gente sabe que pode ter várias barreiras, né, a gente sabe que a gente já passou por vários, né, e cada consulado é diferente e tudo mais, mas é muito legal de dar dicas, né, tipo, para quem tá escutando, de, cara, eu quero fazer meu próprio Aire. O que eu preciso fazer? Né? Vamos lá. Como é que é um passo a passo para fazer o Aire? Eu mudei de casa. Estava morando na casa 1 e mudei para casa 2 na mesma cidade. Padrão, né? Morava com minha mãe, casei, mudei. Para a mesma cidade, por exemplo. Então não vai mudar o consulado, vamos dizer assim. O primeiro passo é dar um Google, descobrir qual consulado que te atende, né? Em qual região, a circunscrição consular que você reside e saber quem vai te atender. Depois você entra no site do consulado e ali você lê um roteiro. Ali é uma receita de bolo, a qual você deve seguir. Você vai identificar qual tipo de comprovante de residência aquele consulado aceita, qual documentação você deve enviar. E o comprovante de endereço muda de consulado para consulado? Muda. Tem um consulado que aceita um, outro que já não aceita no outro. Exatamente. Tudo consulado italiano. Exato. É isso, Tem consulado também que leva até 2 meses, tem outros que levam, em tese, 6 meses para poder efetuar a atualização. Depende muito mesmo do atendente consular. Isso a gente sofre na pele, mas a gente tem, né, a habilidade ali de lidar com eles todos os santos dias. Porque é muito difícil mesmo você ver algo no roteiro, como a Grazi falou, porque ele tem algo, uma receita, mas não necessariamente é daquela forma que acontece. Aí, peguei o comprovante de endereço. E aí depois, eu acabei que eu te cortei aí no passo a passo. Pegou o comprovante de residência, confere a validade para ver se todos os documentos estão exatamente como o roteiro pede, preenche, assina, digitaliza e sobe no portal Fastit, que é o portal que atende o cidadão italiano. Legal. Antes, quando não tinha o portal Fastit, né, era bem mais complexo, né? Alguns lugares era presencial, né? A gente chegou a fazer assim. No Rio de Janeiro, por exemplo, tem uma época que você ia, né, com a documentação lá presencial, entregava. E outros era via correios, né? Então você pegava preenchia um formulário, assinava, colocava... alguns via e-mail. E alguns via e-mail. Aí hoje, então, tem um portal, né? Que é o Fastit. Você vai lá, se cadastra e acompanha. E a gente faz isso, né? A gente vai lá, ajuda o cliente, a gente pega o formulário, fala o que ele tem que preencher, vê os documentos que precisa, vê A se gente tá preenche errado. o formulário. Não, a gente preenche. Ele só assina. O cliente apenas confere e assina. É isso, o cliente confere e assina. Cara, isso é incrível, né? Cara, e tem uma cliente do Espírito Santo que, cara, eu fiquei com dó dela um tempo atrás. Ela fez por conta, enfim, é possível você fazer por conta. Ela fez por conta, tudo. Foi lá, entregou o Espírito Santo, o vice-consulado, né? Vai tudo pro Rio de Janeiro para analisar. E aí, quando tem esse jogo de consulados, é pior ainda, porque um consulado joga pro outro e o outro joga pra comune e fica nessa brincadeira, né? Enfim, ficou... E aí passaram 180 dias, ela precisava do passaporte dela, precisava atualizar para emitir o passaporte para poder ali residir fora para estudo. E aí
seguraram 180 dias. Com 180 dias, responderam que o comprovante de residência dela estava errado. Porque lá eles não aceitavam o comprovante, a conta de telefone, tinha que ser de algum órgão público, alguma coisa assim, gás, enfim, de alguma entidade pública. Recusaram, mais 180 dias. Cara, e aí foi um ano, né? Olha só. Exatamente. Cara, um negócio errado que ela fez e ela perdeu a oportunidade de tudo. É isso que é o pior, assim, né? O mais... Porque você não emite o passaporte, né? E, cara, sem o passaporte, você não vai viajar para residir, né? Legalmente, Sim. é difícil e tudo mais. E o roteiro é um documento legal, porque ele tem ali a receita, mas o que vale é a experiência, né? E é isso que a gente proporciona. A gente tem uma experiência de tantos serviços que a gente já executou, então a gente entende o que realmente sempre é aceito, o que nunca passa. Tem consulados que não são tão claros nos roteiros, então ele fala comprovante de residência. E a gente manda uma fatura de cartão de crédito, ele fala, não, tem que ser uma conta de gás. Então vai depender muito da experiência daquele consulado. Legal. A gente teve já clientes que fizeram tudo certinho, fechou, redondo, o consulado foi lá e negou, e a gente teve que mandar algumas FIDAs, né, que é como se fosse uma notificação extrajudicial, exatamente, feito pelo advogado italiano, etc. E aí o pessoal, tipo, ok, tá aprovado então, vamos atualizar o seu AIRE. E o que é um absurdo, né, porque, cara, o cidadão ele tem esse direito, ainda assim, enfim, tem todas essas barreiras, todas essas burocracias, né, então a forma que eles têm de controlar, mas extrapola. Então, o AIRE hoje, ele não depende só... A gente sabe que o AIRE não depende só do consulado, né? Então, exemplo, eu tô aqui em Brasília, eu vou lá na embaixada, ou via Fastite, né, agora, faço o AIRE. Só que a embaixada, ela, no meu caso, né, o nosso certidão de nascimento tá indo na comune de Telvi, em Trento. Então, no caso, a embaixada tem que comunicar com Telvi, e Telvi é uma comune incrível. A gente manda e-mail, eles respondem rápido, é incrível. Então, rapidinho eles fazem. Em compensação, o meu primo, sei lá, um amigo que mora numa comune diferente, às vezes o prazo é completamente diferente, né? Também tem isso, né? Tem, porque depende muito de comune para comune. Hoje, igual você falou, a gente entrega a documentação no consulado, na embaixada que ele atende, e eles fazem essa comunicação interna. Então, se a embaixada fez mesmo ou não essa comunicação para a comune, a gente tem que entrar em contato para saber. Então, muitas vezes demora 2, 3 meses, eles respondem seu e-mail ou no portal uma notificação, enviei seu documento para a comune. A gente entra em contato com a comune, não, seu documento não está aqui. Então, começa outra burocracia, que é o contato interno entre as duas repartições italianas. Então, quem está atualizando o AIRE sozinho, galera, uma dica é falar tanto com o consulado, embaixada, enfim, dependendo de onde você mora aqui no Brasil, e com a sua comune, né? Que é a comune onde estão transcritas as suas certidões. A regra geral, né? Muita gente tem dúvida. Tipo, cara, onde está transcrita a minha certidão? Então, a regra geral, se você fez aqui no Brasil, né? Vai estar transcrito. Ou em qualquer lugar fora da Itália. Ou qualquer lugar fora da Itália. Geralmente vai estar transcrito, tá? Na região do seu dante causa, né? Do italiano lá. Então, no nosso caso, para o nosso italiano, né? Que é o nosso trisavô, nasceu em Trento, né? Nasceu lá em Telvi. Então, a nossa certidão está transcrita lá. Se você fez a certidão há muito tempo atrás, se você fez a sua cidadania, aliás, há muito tempo atrás, em 1990, 2000... Antes eles transcreviam tudo em Roma, então ainda tem isso, então pode ser que esteja transcrito em Roma. E se você fez sua cidadania na Itália, você viajou para a Itália, morou lá durante alguns meses, fez sua cidadania lá, vai estar na cidade onde você fez a sua cidadania. Então isso é muito legal, porque muitas vezes os clientes nos contratam e a gente pergunta, tá, mas onde é que está transcrita a sua certidão? O cliente não sabe, né? Então assim, ele não faz ideia, né? E aí a gente tenta, né, junto com a família, a gente tenta descobrir onde está transcrito, tá, enfim, a certidão, porque senão a gente não consegue, né, também avançar muito. Exato, porque a gente precisa da comunicação direta com a comune. Então, quando o cliente, eu não tenho, eu fiz o meu AIRE há 20 anos, eu preciso encontrar. Então, a gente entra em contato com o cliente, entende toda a trajetória. Porque teve cliente que fez hoje em Brasília e depois de 10 anos ele foi para São Paulo e ele não se lembra se ele transferiu o seu AIRE, né? Porque, como eu falei, é o atendimento pela circunscrição consular. Então, a Embaixada de Brasília não atende as mesmas regiões de São Paulo. Então, cada local que se mudar, é necessário fazer alteração, é necessário ter as informações iniciais, que é como comune, é só entrar em contato com, né, a família, tem documento, tem extrato, tem no passaporte, como que a gente consegue localizar essa informação, ou entra em contato com o consulado onde você reconheceu a sua cidadania, porque é necessário, principalmente na inscrição. Já na atualização de endereço, nem tanto, porque você já sabe onde você está, você só precisa mesmo fazer a solicitação para alterar e ficar em dia. Não, legal.
E Rafa, só te cortando pra Não, pegar pode- esse assunto Não, ainda. beleza. É uma dica pra quem quer fazer inscrição no Aires, se você tiver sua certidão italiana, já envia junto com os documentos no portal Fastite, porque faz toda a diferença e acelera muito o processo. E que, às vezes, não tá no roteiro Não, falando. né? não tá. Não às está. vezes não. É não dica tá no real. roteiro. Então, não tá no roteiro, mas se você tem sua certidão transcrita, aquela sua certidão de nascimento Isso. escrita em italiano, digitaliza e manda junto. Essa é a Exatamente. dica de ouro, né? Um novo Legal. roteiro. Vamos criar, né? O roteiro da cidadania for you, né? Pra atualizar cada... Com todas as diquinhas mesmo que é É. necessário. E você falou aí de Roma, ainda é pior. Tem algumas pessoas que foram transcritas em Roma, teoricamente. Deveriam ter sido E transferidos agora, em Roma. quando vai fazer, cara, o documento nunca foi transcrito. E aí você vai procurar o documento, às vezes, antigamente, hoje é por e-mail pack, né? Então e-mail registrado e tudo mais. Antigamente ia de navio. Às vezes o documento se perdeu no caminho. Nunca chegou esse documento. A pessoa nem tem a cidadania dela teoricamente finalizada. O processo finalizado. Um amigo, Mas a gente também oferece serviço. Sim. Deixa para outro podcast, mas a gente faz. um amigo meu uma vez foi lá, né? Em Roma, né? Onde faz, enfim, o setor lá, que fazia Na essa Graf. parte lá na Graf lá pra fazer a transcrição e tudo mais. Cara, ele falou que era caixas e caixas, tipo, num depósito e que cara, não... Era praticamente Impossível saber o que é aquilo. impossível saber, enfim, já era, se perdeu, né? Uhum. Então, exemplo, acho que a gente pode falar um caso, esse caso eu me lembro, tinha uma pessoa que nos contratou aqui em Brasília porque ele mudou de endereço e ele queria renovar o passaporte dele. Então, ele tinha um passaporte italiano, ele morava lá, sei lá, morava aqui em Brasília, mudou para outro endereço em Brasília. Então, basicamente, foi lá fazer a atualização, né? E ele queria mudar. E, cara, não existia. Ele não existia na Itália, olha que louco. Ele não tinha como ele renovar o passaporte dele porque ele não existia. E tinha um passaporte. E tinha um passaporte. E ele não tinha cidadania italiana, porque você tem quando a sua certidão é transcrita, e ele tinha um passaporte italiano. Porque a embaixada fez a cidadania, fez o Processo passaporte foi dele, finalizado. mandou para ser transcrito, nunca foi transcrito, se perdeu. Aí na época a gente intermediou por ele, né? E ele tava muito revoltado. Aí a embaixada falou, cara, você tem que trazer seus documentos de novo. Ele falou, não, mas eu não quero, já entreguei. E não teve solução. Eu falei, cara, mas a embaixada também não tem, perdeu o seu documento. Então, ou você vai brigar na justiça, E gastar gastar muito muito mais. dinheiro, porque a embaixada tem que dar um jeito de, cara, de criar, né, de achar seus documentos, e é praticamente impossível. Ou a gente, cara, infelizmente, a gente prepara a sua documentação, né, precisava, ainda bem, precisava só do dele, né, no caso dele, dos filhos, mandou, e aí sim, mandaram de novo, transcreveu, mas isso aí foi, tipo, um ano, assim, de briga, dor de cabeça e, E tudo sem mais. passaporte. E sem passaporte. Uhum. Não, tem alguns casos meio bizarros assim. A gente já teve alguns outros que a gente mandou e-mail e por coincidentemente aqui na embaixada de novo, né? A gente mandou alguns Sempre e-mails. na embaixada, Nada contra gente. com a embaixada, né, mas aqui é muito raro, né, mas acontece muito. Mas esse aí, de algum tempo atrás, ela apenas enviava, depois de algum tempo ela escaneava e enviava, mas tinha uma cópia, agora é tudo por e-mail pack. E aí dessa cliente em específico, ela tinha as cópias. Então, ela não quis disponibilizar a cópia, travou todo o processo e tudo mais, a gente entrou com uma DFIDA, a gente quase judicializou, a embaixada, opa, calma, descobri aqui, ó, tem os documentos, tem uma cópia dos documentos aqui, vou mandar de novo para a sua comune. E aí o processo foi finalizado. Já foi pior, né? Hoje existe protocolo, existe o e-mail pack, então tem um rastreamento da solicitação de transcrição da certidão. Aí hoje a gente É mais consegue fácil, descobrir de quem a culpa indiretamente Exatamente. ali, né? Isso E além disso, eles evoluíram, né? Agora tem a certidão, o extrato de nasta de forma digital. Que basta a gente entrar em contato Sim. ali com a comuna, fazer a solicitação, você recebe de uma forma mais fácil. Mesmo você não precisando fazer o registro civil, a atualização no AIRE no momento, hoje eles estão fazendo essa disponibilidade para os cidadãos. Antes. Quase todas as comunes já, né? Quase. A maioria já faz isso. A nossa faz, inclusive. Bom, eu não tenho minha certidão de nascimento transcrita. Fica aí, né? Não, tem. Você pediu? Pedi A minha? Pedi todas lá de casa. Então eu tenho Agora. minha certidão. Estão fazendo errata, eu tenho minha certidão. Não, Só falta atualizar agora o registro civil. Tem que fazer meu registro civil. E aí, Isso é entra- legal. E agora Entendeu? entra nesse ponto. Exatamente. O que a gente está falando aqui de mudança de endereço. Mas não é só mudança de endereço. O Rafael é um que tá nessa agora, né? Eu tive uma filha, né? Ela vai fazer 6 meses. E não fiz a minha atualização ainda, né? Vou fazer agora. Agora, enfim, eu tive um problema com o endereço, eu também estava me mudando e tudo mais. Eu já vou fazer tudo junto. Mas, bom, vamos lá. Eu me mudei, no meu caso é o pior ainda. Eu me mudei agora, vou mudar, na verdade, daqui a 15 dias. E tive uma filha. O que eu preciso fazer? Para ela ter cidadania, para eu ficar em dia com a lei italiana? Primeiro, uma pergunta. Para onde você se mudou?
Isso, beleza, cara, meu caso ainda é pior, é verdade. Só pior. Só pior, meu Aire tá em Curitiba, né, porque o meu endereço tava em Santa Catarina. Então, teoricamente, eu me mudei agora pra Brasília. Então, ainda tem isso. E tive uma filha, também que já tá registrada, né, aqui no Brasil, obviamente, eu fui lá no cartório e registrei ela, porém, a Itália não sabe, ou seja, ela não tem cidadania italiana. E agora? Primeiro, a gente vai fazer sua inscrição no AIRE, né? Porque, como eu falei, se você não tiver inscrição, embaixada, nenhum consulado vai ter informação de que você é um cidadão italiano. Então, a gente inicia pela inscrição. Após a sua inscrição, a gente faz a preparação da certidão da sua filha, que é o formato, né, exigido. E o que é a preparação? Pode falar. A preparação documental é a gente solicitar a emissão da certidão inteiro TO, fazer o apostilamento de AIA, fazer a tradução juramentada, novamente o apostille final. E aí, além disso, a gente tem que preencher formulários para você poder entregar essa documentação. Hoje, eles aceitam a documentação de forma via correios, né, por conta da pandemia, que na Embaixada de Brasília eles aceitavam de forma presencial, porém agora só via correios. Então, após você fazer sua inscrição, fez toda a preparação documental, entregue na embaixada, agora a gente vai acompanhar aquele prazo que a gente mencionou, também de atualização e inscrição. O pequeno prazo de até 180 dias. Então, quando você entrega, a gente consegue acompanhar tudo isso através do portal Fastit. Tamires, chega alguma notificação? Não, gente, não chega nenhuma notificação no seu e-mail, é algo manual. A gente tem que entrar, acessar o portal e visualizar para ver se aquela informação foi atualizada. Então, aí depois que eu fiz tudo isso, chegou 180 dias, a embaixada falou, opa, tá tudo ok. A minha filha já vai ter cidadania italiana? Sim. Simples assim? Eu fiquei 12 anos para ter a minha cidadania, né? E agora em 6 meses... Mas, se você fizer isso daqui 17 anos e 6 meses... Ela já não consegue tão fácil. Quando a tiver 18 anos, o que acontece? Ela vai ter que fazer o processo do zero. Então, gente, a gente tem um cliente, que é o Matheus Carriere, ator, enfim, e ele nos contratou porque ele teve essa situação, né? Ele tem, acho que 1 ou 2 filhos que já completaram 18 anos. Ele tem cidadania, né? O pai dele, enfim, ele já tinha, e ele não atualizou o dos filhos, né? Então vai ter que fazer o processo do zero. Porém, ele tem um filho mais novo agora, e tá atualizando com a gente, né? A gente tá fazendo todo esse processo de atualização, enfim. Então, assim, é importante, né? Ele mesmo tem um vídeo que ele fala só sobre isso, né? A dó que ele tem, ele falou, cara, agora meu filho vai ter que fazer todo o processo do zero, muito mais caro, para fazer a documentação. Lembrando que o processo do zero, a gente não tá falando que ele tem que procurar o pai. Ele tem que procurar o dano de causa novamente. Que é que seria o italiano nato. Às vezes é o trisavô, enfim. Pegar todas as certidões, todas as gerações, lá, enfim. Uma vez até que a gente questionou, né, por que meu pai tem cidadania, teoricamente eu poderia fazer até ele, né, tanto é que, enfim, algumas pessoas defendem que até é ilegal eu ter que, meu pai tem cidadania, eu tenho que fazer até quem nasceu na Itália, é até preconceituoso, né, e aí o que eles falam é que é para evitar fraude. Então eles falam que querem ir até a Itália, porque eles querem analisar novamente a documentação, já foi analisado, porque se meu pai tem cidadania, já analisaram, mas para pegar casos de fraude e tudo mais. Bem, achei mais como uma desculpa, na verdade, porque não deveria, né? A gente questiona bastante. Então, galera, só pra vocês entenderem, a gente questiona bastante, né, a lei. Então, assim, a gente questiona também, enfim, os consulados, a embaixada, porém, né, o que a gente deixa muito claro pro cliente é que ou você tá certo, ou você resolve, né? Então, assim, vale a pena, às vezes, contratar um advogado, gastar sei lá, 4, 5 mil euros, sendo que se você entregar uma certidão a mais de, sei lá, de 100 reais, resolve. Então, é isso, a gente pondera muito sobre isso, mas a gente questiona sempre que a gente quer a melhor maneira. A gente entende essa frustração, né? A gente também fica frustrado com o que acontece. Tanto que a gente já fez diversas ações entrando contra, mas tem hora que não vale a pena. Simplesmente não vale a pena. Demora mais, o próprio cliente fica mal visto, né? A gente vê que de vez em quando existe algumas coisas assim que atrasa mais, ou até 180 dias vira de 180 dias. Tudo é 180 dias, cravado, entrega no centésimo, 80º dia. Então, assim, não compensa. Não vale a pena. Resumindo, não vale a pena. Exatamente. Outra dica for you aí, né? Tem que fazer da maneira que seja mais viável, mais rápido, né? Enfim. Então, beleza. Então, agora vou ter que pegar, me mudei, né, aqui para Brasília.
Então eu tenho que fazer a atualização primeiro no Fast Sheet, né? Isso. Aqui na embaixada, e depois que eu faço a atualização via Correios do documento. E eu contratei a cidadania for you. Então, o que eu tenho que fazer? Vamos lá. O que eu que contratei a cidadania for you preciso fazer? Apenas preencher um formulário com seus dados e enviar sua documentação. E a cidadania for you faz todo o resto. Mas nada, né? Nada. Legal. A gente... Outra cliente que a gente fez também recentemente é a... Esqueci o nome agora. De qual? Do que a gente fez a atualização diária. Milena Toscano. A gente fez a Milena... não é nem a Milena, eu ia falar de foi outra. a Alessandra Negrini. Não, a gente fez, mas da Milena Toscano também. A gente Sim, ia falar de fez outra, mas enfim, isso, mas da sim. Milena Toscano a gente fez e eu vi que ela elogiou, porque a gente Sim. mandou pra ela, né, um formulário preenchido com post-it e tudo mais. Pô, a Milena Toscano, atriz, incrível, Sim. né? A gente, inclusive, é super fã. E pros clientes que não são atrizes, não são atores, como é que a gente faz? O mesmo procedimento. Igual. Todo mundo é popstar pra gente. Legal, então a gente faz exatamente igual, né? O que a gente fez Exatamente. pra ela, a gente fez, né, exatamente o nosso padrão, né? Pra todos A os clientes. excelência de entrega da cidadania for you continua. Enfim, com outras clientes também. Só uma correção, da Alessandra Negrini foi outro processo, não foi o diário. Pra ficar Não. errado aqui. Não, Beleza, enfim. A gente ajudou ela, mas não com ela. Sim, com outros processos. E Não, a gente engraçado... atualizou o endereço. Ah, também teve o processo. Ah, foi. Ah, não. E Bom, passaporte. Exato. e o passaporte. Então, Teve área. E, cara, eu fico vendo, assim, porque de vez em quando, ao longo do processo, eles questionam alguns documentos, a gente tem que refazer e tudo mais. Então eu vejo lá o time da Tamires trabalhando e, cara, é incrível porque eles acessam, sei lá, 80 contas, né? Tem que acessar diariamente para poder ver. Então a gente tem às vezes 80, às vezes 100 contas simultaneamente rodando ali aquele prazo de 180 dias. Ao longo dos 180 dias, né? Então a gente tem contas que estão acabando os 180 dias amanhã, outras aqui no mês, outras aqui 3 meses, enfim. Mas sempre tá aí com mais de 100 contas analisando. E, cara, às vezes uma besteira, óbvio que eles já dificultam porque tá tudo em italiano, tá tudo, pede um documento, pede por código do documento, enfim, tem algumas coisas, não tem como facilitar, não querem facilitar, né? Mas às vezes uma besteirinha, e aí nos 179 dias, né? Não vou ficar brincando nessas palavras, mas lá no dia 179, aí falta mais uma besteirinha. A pessoa coloca lá e finaliza. Mas e aí, o cliente não viu? Aí perdeu o prazo, aí começa de novo. Exato. Infelizmente, se não tiver uma monitoração, um acompanhamento, saber, né, de todo o percurso que cada consulado solicita, cada roteiro, é necessário fazer tudo do zero, gente. Deu 180 dias, eles rejeitaram, né, que a gente chama dessa forma, rejeitou, já era. Iniciar o Começa de processo todo do zero. Independente, agora eles aceitavam uma conta de telefone, rejeitou falando que não aceita mais. Independente se está aparecendo no roteiro, é necessário fazer alteração, é necessário fazer o cadastro de novo. a gente tá falando muito diário, e uma coisa que me chama muita atenção, eu lembro que, sei lá, 4 anos atrás, a gente começou a fazer atualização de registro civil, né? E pessoas que se divorciaram de forma judicial, às vezes porque tem filho menor, enfim, e a documentação é muito diferente, né? De um consulado pro outro, né? Totalmente. Muda... Tem uma documentação que eu entrego para atualizar no consulado, que vai atualizar na mesma comune, na minha mesma comune. Se eu tô em outro, meu irmão que mora em outro consulado, muda, né? Então, assim, não sei, não faz muito sentido, né? Pra minha cabeça. Não, é o mesmo processo, é a mesma atualização, né? Vai chegar no No mesmo mesmo lugar. fim, então não tem um porquê. Hoje, na Embaixada de Brasília, só é necessário sentença e trânsito julgado. Já em São Paulo, não. Em São Paulo, eles pedem todo o processo. Petição inicial, Objeto em pé. sentença, E o que significa isso? Mais papel para traduzir, Exatamente. que fica muito mais caro. Porque a gente mais tá falando de gasto. tradutor juramentado, então, né, a tradução é feita por laudo e tudo mais. Então, então tem duas pessoas, né, o marido mora, sei lá, o ex-marido, no caso, mora em São Paulo, a esposa mora em Brasília e os dois têm o mesmo processo de né, se separar. É completamente, né? É diferente, Exatamente, né? O custo vai diferente. ser diferente também. O valor vai ser diferente. Exato. Os dois precisam fazer a atualização, até porque o cadastro do AERE é um cadastro individual. Então, independente de um ter atualizado e o outro não se replica. Realmente tem que cada um E fica lá na atualizar. sua pastinha do Aire depois os menores, né? No caso, assim que o Rafael finalizar o da Alice, vai estar lá anexado na pastinha do Aire do Rafael ali, que ele tem uma filha e ela fica lá até a maioridade. Isso, a gente chama de ficha consular, né? Que é onde a gente consegue enxergar os seus dados como nome, sobrenome, estado civil, endereço completo, tem o
código fiscale, que é como Telefone, se fosse e-mail. o CPF na Uhum. Itália, todo cidadão italiano tem esse registro, então fica toda a sua vida em uma única tela, em uma única imagem. Bacana. Legal. Agora, o Rafa estava falando aí, eu lembrei. Cara, é complicado porque a gente passou por tantos clientes, né? Então a gente tem tantas É histórias. tantos casos. É tantos casos e a gente acaba adquirindo um carinho, né? Tem muitos clientes que eu converso até hoje, mesmo, enfim, finalizando o processo há muito tempo e vários escutam um podcast, inclusive, obrigado aí, né, pela audiência aí. E provavelmente vocês vão reconhecer a história, já aconteceu, eu contar a história, falar, essa história era minha, eu lembro da história. Enfim, e aí teve uma cliente que hoje ela mora em Londres, inclusive, e que teve um problema que, cara, que problema chato, que a família dela fez o processo inteiro e o tradutor errou o nome. E aí, finalizaram o processo de todo mundo, e o dela, em exclusivo, somente o dela, não passou, porque erraram o nome, e aí, erraram não, porque pediram uma documentação complementar, o dela, por causa de registro, não foi o pai dela que registrou, enfim, ele teve que fazer a documentação complementar. E aí, depois, quando ele foi colocar de novo só o dela, porque a da família já tinha ido, pegaram que o nome estava errado, cancelaram o passaporte dela e ela já morando longe, já tá fora. E aí aconteceu todo esse rolê e ela não consegue fazer, e aí tá retraduzindo, refazendo tudo. Só que a tradução já não adianta, porque o consulado já tem o cadastro dela, e a Comune tem um outro cadastro, então, que tem o cadastro da família. Aí quando ela tenta traduzir, não pode, porque o nome do pai dela, na Comune, tá com a tradução errada, e o nome aqui tá com a certa, ela fala que é o mesmo, não é o mesmo, então corrige lá. Cara... Ou seja, um empurra pro outro Empurra e pro nada outro. se E ninguém resolve. E não sai. E ela sai. E não sai. E Daí, por isso a gente faz nossa revisão de toda a tradução Olha. que passa na nossa mão. A gente revisa toda a informação. Pessoal, Quando a gente fala de toda a tradução, a gente tá falando qual volume de tradução, né? Não, eu a não gente tá sei nem falando de mensurar. centenas de traduções mês. Pessoal, só pra vocês... Boa. Outra dica, então. Anota aí, né? A dica. Você foi lá, contratou um tradutor juramentado. Ele Gente, fez a tem sua que ser tradução. juramentado, tá? Não vale tradução do Google, Não por vale. favor. Contratou um tradutor juramentado. Primo que fez. E ele foi lá, fez sua tradução. Revise o... Cara, eu não sei falar italiano. Beleza, revisa o seu nome, revisa a sua data de nascimento, revisa Filiação. filiação. Isso é o nome do Local pai. de nascimento. Local de nascimento. Vocês não têm noção de tantas pessoas que vão tirar o passaporte e descobrem que tá errado os dados. Né? E aí é outra pessoa, né? Se você mudou uma letra, você virou outra pessoa. Exato. Né? No caso dessa pessoa em específica, o sobrenome termina com ELLY aqui no Brasil, e lá tá com ELY. Foi essa a Ou mudança. seja, E ela ainda falou, não, eu entendi que era meio que uma tradução. A gente, não traduz nome, é isso, é o que tá aqui, é o que tem que estar lá. É exatamente isso, não existe tradução, tá, pessoal? Então, já ouvimos isso diversas vezes, seu nome não vai ser traduzido. João não vai virar Giovanni, gente. Não volta. Mantém Não, João. foi o seu tempo. Foi o seu Não, tempo que ele era isso, traduzido né? aqui no Brasil. Hoje em dia, não mais. Se o seu nome é João, vai chegar lá João. Exato. Não, Se o seu nome tem 2 L's, vai chegar lá 2 L's. Não deixa chegar diferente. Acho que esse é um dos erros que a gente mais pega, né? Assim, se for, não sei, a gente pega tanto erro, né? Mas esse, com certeza, né? Quantos, assim, vocês conseguem chutar? Porque eu mesmo me lembro de cabeça de uns 5, pelo menos. eu acho que chega em uns 15, viu? Né? De erro de dado, De né? dado. Eu lembro de um, por A gente exemplo... tá falando só agora recente, Porque a né? gente tá falando nem sempre do nome e sobrenome. A gente tá falando ali nome do pai, da mãe, dos filhos. Já tivemos caso de cliente que tinha um filho e o esposo com o mesmo sobrenome. E mesmo assim eles erraram no do filho, confundindo com o do esposo. Então, na ficha consular, o nome do filho tava como do esposo, né? Eles trocaram o Eles nome trocaram. do... Nossa Senhora. Eles trocaram. E Aí a até pessoa eles era casada com aceitar filho e uma tinha um filho com o marido. documentação pra fazer essa alteração, foi um caos. Pessoal, como é que só para quem está nos escutando, né? Como é que funciona a transcrição, né? Vamos lá, eu tive minha filha, Alice, então eu vou pegar a certidão dela no cartório, inteiro teor, apostilar, traduzir e apostilar. Vou entregar agora. Antigamente, né? Eu entregava na embaixada, a embaixada mandava, como o Rô falou, via navio, a documentação física. Agora não. Agora a embaixada vai digitalizar, vai mandar via, chama de e-mail PEC, é um e-mail que existe na Itália, que é um e-mail com código de rastreamento. Vai vir e-mail PEC, né? E como é que funciona isso? Só para quem está ouvindo. Galera, eles vão imprimir lá o meu e-mail, vou colocar do lado de uma tela e vão registrar lá, digitar Rafael, Janesini, não sei o que, né? A filha, Alice, perdonar, Janesini, blá. É isso que eles fazem, né? É manual. Além de tudo, né? Eles usam a versão traduzida,
Então, eles não ficam lá vendo, cara, mas aqui na interior, no original... Não, porque quem tinha que conferir isso, né, era o tradutor, teria que fazer certo. Mas beleza, vai pegar a versão traduzida. Se ele escrever lá, sei lá, o Alice, né, escrever errado, colocar, sei lá... Enfim, Alicia, por exemplo, é outra criança. Não é mais a minha filha, né? E olha, se você tentar entrar com ela lá, você vai preso, né? Não é mais minha filha. Que menina é essa, né? Virou uma nova criança. Então, assim, realmente é algo manual, né? Então, assim, o que pode ocorrer o erro, geralmente, quando a gente pega, é o erro na tradução. Então, o cliente, quando fez, né? Fez com uma empresa que não valida, ou seja, 99,99% das empresas, né? E tradutores. Ou então, né, ele fez sozinho, né, contratou um tradutor que também não validou, mandou, ou também pode ser o erro de tradução. E aí a gente já corrigiu. E eu vou falar, os clientes nos contratam para isso. Assim, a gente faz porque a gente acha que é uma injustiça, mas é muito trabalhoso, né, cara? A gente sofre, porque o cliente fica ansioso, porque parece que é chegar lá no computador, apagar uma letra e colocar outra, mas não é, tem livro que tem que registrar. Então, enfim, a gente tem que entrar, às vezes tem que mandar o advogado italiano, mandar a Difida, né, que é essa ação extrajudicial, para corrigir. E aí, depois que corrige lá, tem que pedir para o Comune avisar a embaixada ou os consulados, que demora pra caramba. E ele não avisa, e o consulado fala que fica dependendo da Comune, a Comune fica falando que depende do consulado, a gente fica no meio dessa briga, né? Então, assim, é muito complexo. Então, acho que... Como é que você evita 99 desses problemas? Analisa seu nome, sua data. Né? E vale ressaltar que nesses casos que a gente já teve de mudança de nome, já teve caso do consulado exigir que a pessoa entregasse um processo judicial informando que você trocou o nome. Então, e também vale ressaltar... mulheres casadas. Isso. E outra questão é a questão do sobrenome, né? Que a gente sabe do sobrenome das mães, que não entra no registro. E essa mudança de nome não é feita pelo portal Fetiche. Esse é o pior. Que a gente ainda tem que entrar em contato, lutar por uma resposta, entrar em contato com o Comune, solicitar, olha, como é que tá meu documento? O consulado registrou dessa forma. Por quê? O que aconteceu? Então, é uma burocracia que realmente, como o Rafael falou, né? A gente sabe o quanto é frustrante, a gente tá ali para ajudar mesmo. E pior ainda, se você tentar entrar em contato em português, você ainda atrapalha um pouco mais o processo, né? Não respondem, esquece. Totalmente. Pronto. A quarta dica, fale em italiano, mande e-mail italiano. Se possível, tenha um e-mail PECA, e-mail que você paga, né? Você tem que pagar uma mensalidade. Então, é um e-mail, um protocolo que foi criado na Itália. Então, você paga e você consegue mandar um e-mail que aí você tem um rastreamento para saber que a embaixada, que a Comune, que recebeu esse e-mail, abriu, tem né? um protocolo, né? Porque eles são obrigados, né, a responder. Sim, são obrigados por lei a responder. Então, essa dica é muito importante. Então, a gente faz esse tipo de comunicação com os consulados comuns, né? Então o consulado não me responde, o que eu faço? Manda e-mail PEC. Ele tem que responder. Isso vai acontecer? Esperamos que sim. A resposta vai ser boa? Não sabemos. Depende. Está aí outra dica, use e-mail PEC. E é isso, a gente vê muito esse problema generalizado, né? Quando a gente analisa, cara, eu não lembro de nenhum cliente que veio de parceiro com mais de 5 documentos, por exemplo, traduzidos, que a gente não encontrou problema de tradução. Eu não lembro de nenhum. E, cara, quando a gente fala de parceiros que mandam o documento pra gente, enfim, mais de 3 mil documentos a gente já recebeu, pelo menos ano passado, levando em consideração a documentação inteira da pessoa, né? Mais de 3 mil documentos a gente recebeu. Cara, não tem alguém com mais de 5 que a tradução não veio errada. Então, assim, algo, infelizmente, comum, né? E aí a gente faz análise desses documentos normalmente, e aí a gente volta pro cliente e fala, olha, volta lá com o seu tradutor, com o teu parceiro e revisa, porque tem erro aqui. A gente tinha, essa história é muito legal, né? A gente tinha uma empresa, né, que fazia as traduções, enfim, nossa, né, um tradutor juramentado. Enfim, a gente pegou e começou a mandar alguns volumes, né, alguns lotes para ele fazer. E aí, acho que o primeiro lote, né, veio, assim, cara, a gente mandou, aí a gente sempre, quando chega que a gente analisa, né, tem a validação, e deu, tipo, 90% de erro, sei lá, do lote. A gente falou, cara, 90% dele... Aí a gente mandou outro lote, é uma empresa grande, tá? A gente mandou outro lote, aí veio, 70% de erro. E aí, inclusive, é longe, é do sul, não vou falar da região, mas enfim, a pessoa pegou um avião, veio para Brasília e falou assim, cara, eu quero ver, porque eu nunca errou tanto, assim, meu time nunca errou. Aí eu falei, não, cara, seu time sempre errou. A diferença é que ninguém valida, a gente valida. A gente sabe que eles erraram, mas eles sempre erraram. Então, assim, aí eles melhoraram bastante, enfim, acaba que a gente Mudou o processo e tudo mais. Mas
É normal. Então, eles erram, né? Mas ninguém valida. Então, né? Tipo, é igual, vamos lá, igual o Covid, né? Quem não testa, nunca tem Covid, né? Nunca testou, não tem. Não vai saber, né? Quem testou nunca pegou Covid. Então, assim, galera, quem não valida, nunca vai ter erro, né? Vai ter erro quando for tirar o passaporte, quando for registrar. Tem uma coisa muito legal da parte de registro civil que gera muita polêmica. Eu, por exemplo, eu tenho uma filha, vou registrar. Aí eu vou renovar meu passaporte italiano. E aí eu tenho que pegar uma autorização, né, da mãe. E, cara, quando a gente explica Pra isso... você, né? Pra eu emitir o lembrando meu... que não é pra sua filha. para eu emitir o meu passaporte italiano. Então, assim, a gente pega clientes, por exemplo, a gente pega... Tanto faz, tá? Enfim, vice-versa, né? Então, a gente pega, por exemplo, pegou o caso lá de uma mãe, ela tinha 2 filhos com 2 pais, né, diferentes. E aí ela queria renovar o passaporte dela, né? Ela que mora com a criança, queria renovar o passaporte dela, não das crianças. Ele falou, não, tá, mas para você renovar, você precisa... E os filhos têm todos menos de 18 anos. Não, você precisa que os 2 pais, né, autorizem. Ela, não, você não tá entendendo. Eu tô renovando o meu passaporte, não é o das crianças. A gente... Não, para renovar o seu passaporte, os 2 pais precisam autorizar, né? E isso vale também as 2 mães ou uma mãe, enfim, tem que autorizar. Ela falou, é muito absurdo, né? É uma lei muito antiga, né? E todo mundo acha muito absurdo. Antigamente ela fazia sentido. Fazia muito sentido. Mas hoje a gente tenta explicar isso, né? Mas o cliente às vezes não entende, mas é a regra. O consulado não, né? O consulado, embaixada, enfim, não renova o passaporte, né? Se os pais, mães, enfim, de filhos menores, não autorizarem para fazer o passaporte. Né? E depois até algumas maneiras, né? Que você pode ir lá requerer, provar que você não vai fugir, né? E tudo mais. Você consegue, mas enfim. Mas é uma lei que fazia muito sentido no passado, quando o passaporte era para uma viagem. Eu pegava um passaporte no Brasil, ia para a Itália e acabou meu passaporte. Hoje o passaporte dura 10 anos. Né? Então eu renovei agora, mas cara, daqui a 3, 4 anos... A ideia era principalmente as mulheres impedirem que os homens fugissem, né, de passagem filhos, de né? volta para a Itália e abandonassem a mulher com os filhos, inclusive, né? Sim. Então ele apenas vazou, foi embora. Enfim, era uma lei protetiva, mas que hoje ela... Enfim, hoje, como o Rafael falou, vale por 10 anos. E renovou, já era. Em 10 anos ele não precisa mais dessa Em autorização. 10 anos, por mais. exemplo, meu passaporte, se eu não me engano, ele vale até 2028, né? Vale até 2028, tirei então 2018. Então eu tive uma filha agora, mas meu passaporte ainda tá válido, né? Até 2028. Não vai precisar. Então, assim, eu vou precisar renovar, vou só precisar da assinatura, né, da mãe da minha filha, só em 2028, quando eu for renovar meu passaporte. Não faz muito sentido. Mas, galera, é lei, né? Tem que cumprir. Então, isso aí, todo mundo estranha. E é bom lembrar que independente do estado civil e do casal, né? Ah, ainda tem isso? Ainda tem isso. Que se eles tiverem já separado, divorciado, Ou casado. nunca casado, ou nunca casado, é exigido. De todas as maneiras, tem filho menor, né? E a gente teve um caso muito peculiar que eu lembro agora, a Tamiris deve lembrar também. A mãe que estava, enfim, a ex-esposa, né, que estava emitindo o passaporte, tinha uma ordem de restrição contra o pai. E tinha lembro. que E pedir. tinha que pedir. Esse foi um caso peculiar, ela não precisou, tá? Ela entrou Porque a com um gente pedido. apresentou o documento. Isso, a gente escreveu um texto em italiano, enfim, a gente fez todo um documento. Conta isso, você estava na época, participou, conta como é que foi. A gente teve que entrar em contato primeiro com o consulado, porque foi um caso que, né, nunca tinha né? chego na cidadania. Vai comprar essa autorização para alguém que tem uma restrição. Como que a gente vai fazer? Então, a gente entrou em contato, porque hoje no consulado, na embaixada, tem e-mail para o setor do ARE específico, tem e-mail para o Estado Civil, então a gente entrou em contato com eles e explicou a situação, porque realmente a gente não sabia por onde começar para ajudar essa cliente. Então a gente redigiu toda a história dela, e aí eles responderam o e-mail falando, olha, se ela possui esse documento e realmente ela tem a restrição, apresenta esse documento que a gente vai receber a documentação e autorizar. Então foi dessa forma, a gente até se surpreendeu, porque se eu não me engano, foi aqui na embaixada também. E na época a gente lutava por uma resposta. Mudou muito, mas a gente lutou por uma resposta para poder ajudar ela. Porque realmente, né, cidadania foi é muito família, a gente se comove com os casos e a gente realmente quer ajudar. A embaixada hoje, né, já que a gente falou tanto da embaixada, como é que tá essa parte de resposta, quando eu mando um e-mail e tudo mais? Tá respondendo mais rápido? Hoje eles respondem mais rápido, porém... Respondem, já é um avanço. É um avanço. Melhorou muito. Mas eles estão cada vez mais restritivos. Então, se eu falo um A, eles vão responder com um O e vão falar que é isso. Sabe? Então, a gente está tendo que enviar cada vez mais e-mail PEC. Hoje, no Cidadania Foi Hoje, também já tem e-mails por ligação, falar em italiano, algo que
A gente tem um retorno mais rápido dessas repartições consulares que são mais, como eu vou dizer, né? Burocráticas. Mais burocráticas, pronto. Então, é algo que está facilitando muito o nosso contato com eles, mas eles respondem. Depende do que você pergunta, de como pergunta, isso tudo influencia. Então eu posso mandar um e-mail, né, perguntando, ou eu posso ligar e de preferência falar em italiano, então. Exato, Isso. precisa falar italiano. preferência Galera, é quase em unânime, italiano. E os outros consulados no Brasil, vocês sabem, assim, como é que tá, sei lá, BH, Se eu não me Curitiba. engano, Curitiba sempre respondeu Curitiba sempre respondeu, mais né? Curitiba é rápido. muito tranquilo. Mas assim, um que barra ali com a embaixada é Rio de Janeiro. Gente, Rio de Janeiro, você que mora aí, se prepara, porque é um consulado que junta todas as leis do governo italiano e duplica ali pra você não fazer o que você precisa fazer. Interpreta do jeito deles. Realmente. Exatamente. É muito burocrático, é muito difícil de você ter uma resposta. A embaixada, igual eu falei, responde um A, um oi, mas Vai, Rio né? de Janeiro... E Rio eu acho que ainda tem como piorar, né? Se você for do Espírito Santo. Que Exato, fica porque você sem depende dono, né? do Rio de Que é Janeiro. um vice-consulado, depende do Rio. Eu lembro que Porto Alegre era muito, muito, muito bom, e aí eu vejo que agora já não tá mais... Porto Alegre, na mudou o época, cônsul, né? Recife, São Paulo, também sempre São foi... Paulo. São Paulo sempre muito foi bom. eficiente. Belo né? Horizonte também é bem legal. Eles entram em contato quando eles não conseguem falar com você. Olha só. consulado te Eles liga. mesmos te ligam. E, gente, é engraçado, porque eu acompanho, né, desde o início, e é o mesmo atendente consular há 4 anos atrás. E é só ele, só ele. Ele entra de férias, ele avisa. Estou em férias, retorno tal dia, pelo e-mail automático. E se você quiser resolver alguma coisa enquanto você está de esperar, férias, tem que esperar ele voltar. Mas ele parece que ele é, Sim, então, ele a é gente... bem proativo, sim. É Então, bom que a gente chama parabéns. pelo nome, né? Sim. Então, parabéns a gente consular de BH. Isso é incrível. É incrível. Não, legal. Então não, é isso. porque tem um lado bom e tem um lado ruim, né? A gente falou aqui de um lado ruim, mas, cara, tem alguns consulados que realmente funcionam. Alguns consulados que saem do outro lado e tudo mais, enfim. Óbvio que com as premissas você mandando a coisa certa, mandando a língua certa, fazendo a coisa... Enfim, mas funciona. Sim. Então, parabéns, né? Como eu disse. Então eu tenho que conhecer a regra do consulado. Primeiro, eu tenho que conhecer qual o consulado que me atende, né? Então, no site da Cidadania For You, no blog, a gente fala como é que é a divisão, né? Então, sei lá, consulado, por exemplo, de Brasília, a embaixada aqui de Brasília, por exemplo, quem mora em Goiás, Tocantins, uma boa parte do norte, tudo é embaixada de Brasília. Então a gente vai falando como é que é essas divisões, enfim, né? Como o Rô falou, Rio de Janeiro, atende Rio de Janeiro e Espírito Santo, apesar que Espírito Santo ainda tem um vice-consulado que muitas das vezes, né, mais atrapalha do que ajuda. Era muito melhor se não tivesse, né? Em muitos dos casos, obviamente. Parece que vai mudar agora, a gente espera que melhore, fique muito mais rápido e eficiente, é isso que todo mundo está esperando. Estão mudando até de sede, enfim. Mas é muito legal, né? Saber Curitiba, por exemplo, atende de Santa Catarina, né? Paraná. Atende o Sul, né? Praticamente. Aí tem o de Porto Alegre, que atende o Rio Grande do Sul. Então, Recife aí tem o de também, Recife, grande né? parte do Que Nordeste. atende o Nordeste todo, né? São Paulo, que atende parte do Norte. São Paulo atende a parte do Pegou Norte, Acre. atende... Enfim, mas a gente tem todas as circunscrições ali no nosso blog, depois acessem lá. Então é legal você saber para onde você tem que ir, né? Isso é importante, Isso. senão você não consegue nem criar conta, né? Você tem que criar já falando qual é... Se não, passa 180 dias e eles você te falam. recebe uma resposta de não é essa circunscrição. Aí você vai tentando uma por uma, né? São 7 e você tá enrolado, né? Até você acertar a sua... 3 anos e meio. Tentando... Vale a pena procurar o mapa. Vale a pena você procurar o mapa, velho. Então a gente já deu várias dicas, né? Não, mas só para finalizar, o que eu preciso atualizar sempre? Então vamos lá. Mudança de endereço eu preciso atualizar. No caso, casamento, filhos. O que mais eu preciso atualizar? Tem mais alguma coisa? Divórcio. Divórcio. E se você não sabe que você tem que atualizar, a gente também tem o serviço de verificação diária, que a gente verifica como está a sua ficha consular, qual o seu estado civil, como está seu nome, como está seu e-mail, seu telefone, e a partir dali a gente consegue te orientar em como vamos te ajudar. Boa. Isso é legal. Uma dúvida que o pessoal tem muito, eu vou fazer. Sei lá, um cliente tem união estável, por exemplo. Ele precisa fazer uma atualização de registro civil? Não, Não porque precisa. não é aceito. União estável não Infelizmente, existe, né, na Itália. não Não é existe. aceito. Então, pela Itália. união estável não existe na Itália, então não precisa atualizar, porque é algo que não tem um depara, né? Não consegue pegar e Isso. atualizar para algo. Mas existe a Existe. união civil, que hoje tem um reconhecimento, né, da união homoafetiva, e ele é reconhecido na Itália como união civil. Então ele vai aparecer lá, muita gente confunde a união civil com a união estável, mas Legal. não é a mesma coisa. Vai lembrar isso, né? Na Itália é diferente, né? A união entre
homens e mulheres e a união entre iguais, digamos assim. Isso. A união civil é quando a gente está falando de duas pessoas do mesmo gênero e a outra a gente coloca, como é que é o nome? Fica como casado, conjugado. Fica só conjugado. 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 Então, casamento e união civil. Isso. Mas tem os mesmos efeitos. Tem. Inclusive, já fizemos vários processos, né, de cidadania por matrimônio, né, de casais homoafetivos. Sim. E, galera, Super sucesso. funciona. Inclusive, há pouco tempo atrás, a gente viu, enfim, uma outra empresa falando que casais homoafetivos não têm direito. Não, está completamente errado, né? A gente, inclusive, a gente tem vários clientes Sim. que já fizeram. Além Tem da no site cidadania do por consulado. matrimônio, a atualização de registro civil também. Também é obrigatório, né? Sim. Diga-se de passagem. Então, além de ser obrigatório, você consegue fazer a cidadania por matrimônio. E daí a atualização do nome social também, caso troque, né? Sim. A gente também consegue fazer pelo Isso. AIRE. Que é idêntico ao da mulher quando casa, que muitas das vezes muda o Isso. nome. Hoje em dia, Aham. homens também podem mudar o nome. É idêntico, né? Tem Isso. que Exato. fazer essa atualização. Lembrando que essa atualização é um pouco diferente para a Itália. Isso. Você não chega a alterar de nome, você passa a ser chamado, mas você continua com o nome antigo ainda, né? Isso. Então não vai vir no seu passaporte lá seu nome de casado. E é necessário apresentar na mudança de nome, né? E também de adoção é sempre processo judicial. É legal falar da adoção, né? Muita gente tem dúvida. Pô, eu adotei meu filho. Ele tem direito? Eu tenho cidadania reconhecida. Ele vai ter direito à cidadania italiana? Sim. E aí, vale ressaltar que é necessário fazer atualização até os 18 anos. Então você tem que ter adotado na minoridade dele. Isso. Então, eu anotei na minoridade e fiz a atualização do registro civil na minoridade dele. Né? Da criança adotada. Ela vai ter cidadania normalmente. Normal. Né? E aí é um processo judicial. Isso. Parece um pouco até com um divórcio, Com divórcio. né? Tem que ir lá desarquivar o processo, separar as Cada partes. consulado, dependendo embaixada do tem consulado. o roteiro. Há um tempo atrás já teve algumas perguntas também sobre reconhecimento socioafetivo. Há um tempo atrás não era possível, acho que ainda não é possível, né? Não. Isso é coisa do Brasil, né? No Brasil tem, e como o Rafael falou, não tem um deparo, então não existe uma criança não pode ter 3 pais e 2 mães, por exemplo, que aqui no Brasil é possível você ter mais de um, porque é um reconhecimento socioafetivo, normalmente avô, avó, o pessoal faz esse reconhecimento. Mas a gente já teve um caso de uma mãe que era casada, né? E eram 2 mães. Ah, lembro. E ela queria colocar na ficha consular, Eu né? lembro. Mãe, Como mãe, que a né? gente... mãe e mãe. Inclusive, nesse processo, a gente teve que solicitar o laudo médico que o consulado solicitou. Para entender como que aconteceu o processo, né? A concepção da A criança. concepção da Só criança. para contextualizar, eram 2 mulheres e uma era mãe. Isso. Uma gerou a genealógica. Uma criança. gerou biológica. criança. Isso, A mãe da criança. mas elas queriam colocar as As duas duas- como mãe. Isso. E no Brasil é Porque no assim a Brasil é certidão certo. de nascimento da Isso. criança. Ela tem 2 mães, não tem Isso. mãe biológica. Vai Isso. lembrar que no Brasil isso é normal, né? Mas lá ainda não é visto Mas a gente como conseguiu. algo comum. A gente conseguiu Conseguiu. atualizar o registro civil dela depois desse laudo. A gente solicitou, né, conforme eles realizaram a rejeição, falou, olha, eu preciso entender melhor o que aconteceu. Então, a gente solicitou o laudo, a gente teve que fazer, inclusive, toda a preparação desse laudo, a gente apostilou, traduziu, né? tudo conforme a Itália solicita, e a gente entregou, e aí foi. E tem no Finalizado. roteiro? Que legal. Não. Esse é o segredo nosso. Não mesmo. Então fica aí, dica Outra 5 dica. ou 6, né? Sei lá. Já fica aí pra saber. Então não tem mais uma coisa que não tem no roteiro. Mudança de nome, que a gente falou, também não tem no roteiro. Não falam, né? Não. É engraçado, eu conversei uma vez com um concorrente, parceiro, né? Enfim, há um tempo atrás, e eles falaram, cara, enfim, sempre mandava mensagem perguntando. Eu vou, cara, é incrível, né? Porque vocês já pegaram todos os clientes possíveis, então vocês sabem tudo o que acontece. Então vocês sabem, às vezes, melhor que A o melhor consulado, se brincar, experiência, né? gente. Sim. A melhor experiência. Pra quem tá do lado de cá executando, entendendo realmente o caso da pessoa, a gente consegue executar milhares de casos iguais ou Porque a gente auxiliar. tem, ao mesmo tempo, rodando, sei lá, uma centena de casos, né? De tradução diária. É mais do que 100 casos que são verificados por dia. Lembrando que a gente verifica quase... A gente verifica Vários. todos os dias, A mas gente casos monitora diferentes. diariamente É, todas as é, nossas Todas as solicitações. solicitações. Então, assim, fica sempre com mais de 100, digamos, na conta. Mas é mais que isso. Então, Isso. se for pegar ali por mês, roda mais do que 200 Em clientes. torno de 150 a 200. Então, Para assim, verificar, né? Então, e a gente teve que fazer toda a inscrição e tudo mais, né? e corrigindo. Então, por mais especial que o caso seja,
provavelmente a gente já teve. Já pegou. Ou muito similar, né? Enfim. Já pegou. E se a gente não pegou, a gente vai descobrir, né? A gente vai ligar para o Com certeza. Né? Vai pegar Com o advogado certeza. italiano, fazer, mandar e-mail PEC, mandar a DIFIDA, falar, né? Vai falar com quem precisar, mas a ideia é que a gente, né, saia do Exato. outro lado. Isso é a cidadania falhou, né? Não tem como ser Exatamente. diferente. É isso que a gente quer. Desburocratiza a vida do cliente, né? Afinal de contas, a burocracia é nossa. Exato. E a cidadania é do nosso cliente. E, cara, fica aí. A gente tem diversas dicas aí do que fazer, diversos momentos que fazer. Se sobrou alguma dúvida também, a gente está sempre disponível. Enfim, as meninas estão sempre respondendo ali no Instagram. Enfim, o pessoal repassa, o nosso time de marketing sempre repassa as dúvidas internas no nosso telefone, em todos os lugares. Tem mais alguma dica de ouro, assim, que possa colocar? Enfim, de ouro a gente falou várias dicas, né? Mas tem mais alguma dica, assim, que seja bem importante para a gente colocar? Salve o seu acesso do portal Fastit. Por favor, não perca esse e-mail, não perca essa senha, vai salvar a sua vida. Ótimo, ótimo. Ó, mais um exemplo. E, pessoal, para quem, né, não quer passar por todos esses perrengues, né, fica a dica, tá? A gente faz esse trabalho, né? Principalmente a gente já pegou muitos casos de clientes que fizeram atualização de registro civil, que é caro, porque você tem que emitir certidões, traduzir, apostilar, e que deu completamente errado. A gente pegou um caso, por exemplo, de um cliente que ele fez, acho que era umas 5 ou 6 da família, tudo certidões em breve relato. Então, cara, fez, traduziu, apostilou, etc., mandou, obviamente, o consulado, a embaixada, enfim, negou. Então, assim, para quem vai fazer só, né, a dica de ouro, vá no site do consulado específico, pegue o roteiro, então vai ter lá o roteiro, ou vai ter registro civil, ou status civil. Então você vai lá, geralmente tem em português. Uma dica que às vezes tem roteiro que em português ele é mais resumido do que em italiano, é diferente, né? Então geralmente a gente vai em português ler, a gente vai em italiano ver se tem alguma diferença, se teve alguma mudança, né? Então, e siga aquele roteiro. Então assim, certidões, se você chega em qualquer cartório e pede, eu quero minha certidão de nascimento, o padrão é breve relato. Não serve para a Itália, né? Então tem que ser inteiro teu. Então assim, uma dica é, vá no consulado, não. Se você for no consulado, você nem entra. Não vá no consulado. Chegar lá, você não vai nem conseguir entrar. Vá no site do consulado, né, enfim, veja o tutorial, veja para onde você tem que mandar, como você vai ter que mandar. Se tiver dúvidas, procura, contatos, e-mails, principalmente. E-mails, geralmente, às vezes respondem, né? Manda sempre com AR, né? Com aviso de recebimento. Então, o correio, quando chega lá, enfim, alguém lá no consulado vai assinar o AR e você vai receber que aquilo é um comprovante de que você enviou, né? Não demore nas etapas também, né? A documentação tem validade normalmente de 6 meses a 1 ano. Ótima dica também. Então, corre com o apostilamento, corre com a tradução, para não ter problema. Não vai, pega um documento, espera, pega outro, espera, pega outro. Nem pega aquela certidão que você tem guardada em casa de quando seu filho nasceu, porque não vai servir. Então, você tem que pegar uma certidão recente, né? O menor prazo agora está sendo 6 meses de emissão. 6 meses de emissão, né? Ou seja, o próprio documento da Alice, que tem 6 meses, já não vale. Cara, e quando ela nasceu, eu fui registrar e aí, enfim, peguei, na hora você sai com a certidão dela em breve relato, né? Eu já solicitei a inteiro teu. E já venceu. Esse documento Ou seja, já venceu. Uma dica, não faça como eu. Né? Pega a certidão. Seu foi um documento, né? Tem gente que faz a família inteira. Isso, Sim. Então, 6 meses já era. Então, vou ter que solicitar mais um. Geralmente, o cartório, tá? Quando é breve relato, muitos cartórios entregam na hora. E, geralmente, quando é inteiro teu, no meu caso, no cartório que eu fui, pedi 1 semana de prazo para poder entregar a certidão inteiro teu. Então, não é algo que você pega na hora. Então, acabou que eu saí só com as certidões em breve relato. Tenho até que voltar para pegar inteiro teu, até de recordação, e pedir mais uma certidão inteiro teu. Divórcio, é isso que falaram, tem que olhar o roteiro, muda de acordo. Pessoal, não traduza tudo se não precisar. É muito caro. Então, assim, a gente tem divórcios que são de dezenas, a gente vai colocar de centenas de páginas. Então, e às vezes não é necessário traduzir tudo, né? Então, tem que Se ele for eletrônico, basta baixar em PDF, imprimir. Se for físico, vias carimbinho, autenticadas pela vara. Sempre vale Ainda essas tem dicas. isso, né? Confere com o original. Tem que ir lá, conferir com o original, né? Tem que assinar com a Eles vara. gostam muito de carimbo e assinatura, muito. Então, cada vez mais carimbo, ótimo, né? Enfim. Tem um carimbo para autenticar o carimbo, né? Sim. Cara, outro mundo. Uma história de carimbo real que aconteceu, tá? A gente foi fazer uma atualização, cidadania para o matrimônio.
de um cliente, e aí o cliente fez a transferência, né? Tem que pagar uma taxa, são 300 euros, fez pela Confidência. Então ele foi no shopping, fez pela Confidência, pegou o comprovante, a gente foi, digitalizou, enfim, entregou e a embaixada negou. Falou, não, quero o carimbo. Né? Aí o cliente foi na Confidência e eu falei, cara, não tem carimbo, mas a embaixada quer carimbo. Aí, olha só, o cara da Confidência foi tão gente boa que ele falou, cara, eu tenho um carimbo aqui, que é o carimbo de almoxerifado, que quando chega produto de limpeza, eu carimbo. Aí ele pegou um carimbo do almoxerifado, carimbou, assinou, a embaixada aceitou. Ai, gente, é válido, é isso. Cara, tipo, agora tá carimbado. Então, Agora pode. cada vez mais carimbo, melhor, velho. Amam carimbo, né? E hoje a gente tem um time com 70, praticamente 60, 70 especialistas ali só nessa etapa para poder fazer isso rodar. Isso 70 pessoas só no back-office. Não, o back-office tem mais ainda, né? Eu tô falando só para rodar essa máquina aí toda de AR, recebeu, enfim, porque isso a gente tem essa etapa de tradução e apostilamento para os ainda não ítalo-descendentes, que é uma quantidade gigante de pessoas. Hoje, né, por acaso, trabalhando com outros colaboradores, né, então nós somos com 136 colaboradores agora e com vagas abertas. Então, assim, 136, óbvio, tem um time comercial, marketing, etc, né? Mas a grande maioria mesmo, assim, enfim, mais de 80 pessoas, assim, é do time do back-office, né? Então, que é esse time de execução, né? Que a gente fala que, na verdade, nosso time comercial é o nosso cliente. Ele é o nosso time comercial. Ele que tá vendendo pra gente, né? Ele vai lá, vende pro amigo, ele vende pro chefe, porque ele gosta tanto de serviço, né? Ele, cara, resolveu a vida dele que... A gente entra pra família, né? Então a gente fala, pô, por que as outras empresas têm, sei lá, 50 pessoas do time comercial e 5 para executar e vocês são o contrário? Eu falo, não, porque quem vende é o nosso. Na verdade, a gente tem muito mais do que 50 do time comercial. A gente tem, cara, a gente já tem, sei lá, mais de 1000 vendedores. Né? Essa é a verdade. Então, pessoal, acompanha a gente no blog, a gente joga muita informação, tem muita informação legal no blog. Redes sociais, então é @cidadania4u, né? Cidadania número 4, letra U. Facebook, LinkedIn, então a gente fala muito também, a gente fala lá como a gente virou Great Place to Work, né? O GPTW são as melhores empresas para se trabalhar, né, do mundo, então nós somos certificados GPTW, por exemplo, a gente, né, então a gente, além da gente realizar o sonho dos outros, a gente quer que dentro de casa também, né, os nossos sonhos, né, dos colaboradores, enfim, e aí vocês podem nos acompanhar, a gente tem um Seed, tá, para quem tem dúvida, a gente tem um Seed, que é o nosso chatbot, a gente virou case de sucesso, né, com tecnologia, enfim, e onde ele faz orçamento na hora, em menos de 2 minutos, você consegue falar com uma pessoa, caminhar para um especialista, tudo através do WhatsApp, né? Então a gente coloca, potencializa, e nós somos a única empresa no mundo, vai falar no mundo, porque eu falo sempre no Brasil, mas a gente pesquisou muito, a gente não achou nenhuma empresa no mundo, né? Que tem um aplicativo próprio, né? A gente criou uma plataforma onde você que vai fazer o AIRE, enfim, registro civil ou o processo de cidadania, você vai acompanhar cada etapa do seu processo em tempo real na palma da sua mão, né? Então a gente potencializa o nosso cliente acompanha. Então como a Tamiris mesmo falou, o time dela fica lá 200, 300 processos atualizando todo dia, porque no dia que lá no Fastitch sair que atualizou, eles vão na nossa plataforma avisar que é tradução, colocou, vai colocar print, colocar tudo e você vai ser notificado em tempo real. Então é isso, né? Então a gente somos a única empresa no mundo que tem esse tipo de tecnologia. E a única que participou da Campus Party para falar sobre isso 2 vezes, inclusive. Então a gente, Campus Party é o maior evento de tecnologia do mundo, a gente veio lá palestrar, né? A gente participou palestrando, fomos convidados para palestrar, justamente para falar da tecnologia, né? Como é que a gente brinca falando que a gente é uma empresa de tecnologia que faz processo de cidadania europeia, né? Então por isso que a gente faz o processo mais rápido, né? E onde o cliente tem todas as informações na palma da mão. Então, assim, acho que, meninas, muito obrigado, acho que foi muito rico, né? Nossa, foi riquíssimo. A gente tem bastante assunto, bastante... 6, 7 dicas, né? A gente vai ter que numerar depois dessas dicas, né? Tem que sair depois os pontos. Última dica, anota cada dica no caderninho. Essa é importantíssima. E depois, pessoal, quando for entrar em contato com o consulado, qualquer coisa, mande perguntas, não tem problema, a gente responde tudo. Segue a gente aí nas redes sociais. E é isso. Muitíssimo obrigado a vocês aí por ter participado, por ter doado esse tempo aí pra gente. Obrigado a todo mundo que está nos ouvindo ou nos assistindo, dependendo da plataforma de stream aí, do Podcast For You, através do Cidadania For You, em alguns podcasts, beleza? E seguimos os próximos episódios com mais dicas aí de como fazer o seu processo de cidadania, ou no caso de hoje, como manter a sua cidadania, manter os seus direitos civis italianos íntegros para vocês poderem continuar tendo todos os benefícios aí da cidadania europeia. Valeu, muito obrigado, hein? Eu que agradeço. Obrigada. Obrigada. Até mais, tchau.